E aí pessoal, beleza? Apresentador na área para o segundo vídeo do canal. No primeiro vídeo eu fiz uma apresentação falando como é que ia ser o canal, de que forma que eu ia fazer. No primeiro vídeo tava falando sobre coisas básicas e tudo mais. E uma das coisas que eu deixei de ressaltar, uma das coisas que eu deixei de falar sobre, que eu queria comunicar, eu acho, não para as pessoas que assistem, mas para as pessoas que criam os vídeos, né, fazem vídeos, que criam conteúdo, para que não utilizem seus canais ou vídeos como um tipo de psicologia, entende? Como psicólogo, psicóloga. Porque eu acredito que eu falei sobre que se você quisesse criar vídeos assim, tudo mais, você poderia fazer, com certeza você pode fazer tranquilamente. Só que lembre-se, cuidado para você não fazer com que o seu canal seja basicamente um cantinho seu, entende? Tipo, todo mundo pode ter o teu cantinho, só que tem que tomar cuidado porque é a internet, então você sabe como é que é a internet, né? Inclusive, esse daqui é o tema de hoje, a internet. Na real é YouTube e internet 2025, mas enfim, a internet tá junto. Então isso daí é a questão, sabe? Tomem cuidado quando vocês forem criar conteúdo. Acho que pouca gente fala sobre, né? Cuidado que você tem que ter com a internet sobre, tipo, as pessoas e tudo mais. Se você tá criando conteúdo, você vê muito comentário negativo, tipo, é só ignorar, sabe? Ou você deixa os comentários desligado e tudo mais, ou você deixa ativado ou você simplesmente desativa as notificações do YouTube, tipo, não é difícil fazer isso daí. E aí, tipo, mas como é que eu vou saber se o canal ele tá com monetização, desmonetizado, ou se excluir algum vídeo? Bom, é só você ir lá nas configurações do próprio YouTube e dar uma olhada, entende? Eu tô fazendo um tutorial, mano, de como. Enfim, pelo menos eu tô tentando ajudar as pessoas, né? Pra tomarem cuidado com a questão em relação à mente, em relação à internet, porque é bem perigoso. Mas vamos voltar aqui ao assunto principal, o tema principal. E o tema principal é YouTube e a internet 2025. Existe uma grande diferença. Eu queria falar muito sobre esse tema já tem um tempo. E existe uma grande diferença de hoje em dia para os anos passados. Uma grande diferença que existe é em relação aos conteúdos que é criado hoje em dia. Eu vou parar de ficar falando toda hora hoje em dia, que eu tô com uma mania feia de falar isso daí toda hora. Que é o conteúdo atual e o conteúdo passado. Como um exemplo que eu dou é que o sensacionalismo que a gente via antigamente nos jornais já está instalado na internet. Como um exemplo, eu tenho o YouTube, que eu vejo vários canais de informação, canais de opinião, que são muito sensacionalistas em questões de conteúdo, sabe? Eles não conseguem fazer um conteúdo, tipo, totalmente informativo, ou pelo menos metade informativo. Eles sempre tentam apelar para conteúdos, para thumbnails, títulos chamativos, que podem agravar ou podem piorar a situação de pessoas que estão na internet. Então, tipo, se uma pessoa está sendo acusada de alguma coisa, influenciadores digitais que se dizem serem pessoas legais e tudo mais, fazem conteúdo, tipo, meio que quase que acabando com a imagem da pessoa, comentando, dizendo que essa pessoa está sendo acusada de tal coisa, só que ela fala de um jeito, ou deixa, né, a esclarecer de um jeito, como se aquela pessoa realmente fosse, sabe? Então, se a pessoa ela é acusada de ter batido em alguém, a thumbnail, o título, a descrição, os comentários, os pensamentos, tudo indica de que ela já tem essa predisposição a falar falar mal sobre aquela pessoa, entende? Então a pessoa ela já tende a querer acabar ali com a raça da pessoa ali, e depois quer pagar de falsos moralistas, né? Enfim, voltando ao assunto aqui, eu me perdi me perdi bastante aqui no assunto, que é uma coisa muito estranha aqui, e que a gente sabe que isso daí é por conta de visualizações, né? Tudo é por questão de dinheiro, entende? Então, tem influenciador que fala que não faz divulgação de tigrinho, de cassino e todo o resto, mas ela apela para o sensacionalismo. Então, a gente tem canais de informação, canais de opinião, e esses canais
são os que mais retêm visualizações. Tipo, eu vejo bastante canais ali que tem 100 mil visualizações, 300 mil, 1 milhão de visualizações e, tipo, a pessoa ela lança pelo menos 2, 3 vídeos, 4 vídeos no dia. Não, no máximo uns dois vídeos. É, por aí. Mas enfim, durante um mês e a pessoa pega, tipo, visualização pra caramba. Então você vê como o pensamento das pessoas. Motoca. Você vê como o pensamento das pessoas, elas acabam meio que eu não vou dizer que acabam diminuindo, mas elas também não evoluem, sabe? Elas não aumentam, elas ficam paradas, elas ficam inertes, né? Em estilo Isaac Newton, sabe? É uma coisa que tende, uma coisa que tende a ficar parado vai continuar parado, independente de qualquer situação. A não ser que uma ação reaja sobre ela e ela provavelmente vai se mexer, né? É a lei da ação e reação, né? Se você pegar seu celular e você jogar para longe, ele vai ser jogado para longe. Se você não mexer no seu celular, ele vai ficar parado ali, paradinho, a não ser que alguma coisa aconteça com que faça que esse celular mexa. É a mesma situação das pessoas. Então, 2025 tá meio catastrófico. Eu não sei se eu tava no mesmo ramo da conversa agora, cortei de novo aqui porque eu esqueci de novo o assunto, deu branco de novo. Enfim, eu preciso fazer anotações. Eu não faço anotações, eu vou de cabeça aqui mesmo e vou pensando e vou colocando as ideias ali e vou formulando. Eu gosto de fazer assim, eu vou formulando, porque assim eu perco muito tempo, sabe? Tipo, escrevendo. Eu já escrevo pra caramba sobre outros pensamentos, mas eu gosto de fazer isso daí estilo Sócrates. Enfim, você já vê. É claro que 2025 ele não é tão tenebroso quanto os anos anteriores, digo entre aspas, né? Em relação a 2024, 2023, 2022, que estava a mesma situação, mas ele foi agravando uma situação grave, uma situação grave em relação a todas essas coisas, sabe? Outro assunto que eu devo falar sobre também, não, quer dizer, falando sobre o mesmo tema, é a questão dos vlogs. Os vlogs, eles deram uma diminuída drástica. Tipo, antes, qualquer conteúdo que você fizesse saindo por aí, quer dizer, os vlogs foram substituídos pela IRL, né? Que é basicamente você sair por aí gravando, fazendo live, e o que acontecia ali no live aconteceu. Né? Os vlogs foram substituídos por isso. Então eu diria que o vlog até que se saiu bem. Olha aí, um ponto para 2025. Pessoas que fazem vlog e agora faz live. É claro que tem a questão de segurança e tudo mais, mas daí fica para um outro vídeo. E também, tipo, aí eu vou ter que construir muito mais o meu pensamento, né, nas ideias sobre isso daí. Porque é perigoso pra caramba você fazer IRL. Mas enfim, fora que não é nem um pouco ético, dependendo da forma como você faz, porque isso daí pode acabar tanto com a sua privacidade quanto a privacidade dos outros. Isso daí é o detalhe dos vlogs. Acabei de pensar nisso, acabei de ter a ideia sobre isso daí. O outro é sobre gameplay. Bom, a gameplay eu não vou nem falar nada, que eu acho que todo mundo já sabe como é que tá a gameplay hoje em dia, né? Tá bem abaixo. Lá pra 2015, 2018, eu lembro que as coisas subiam bastante, assim, questão, e agora tá bem despencado sobre gameplays. E as pessoas tiveram que inovar. Através disso daí, elas tiveram que fazer uma outra coisa que também está aqui no assunto, que é títulos não importam, só precisam ser chamativas. Isso daí também combina com thumbnail. Tipo, a gameplay hoje em dia, ela tá simples, tá bem simples. Tem bastante... as pessoas, elas tendem a fazer um conteúdo mais simplório e trazer um pouco de meme ali, de comédia, mas as pessoas elas tentam ser comediantes, entende? Você vê muitos canais aí de gameplay que tentam ser comediantes, pegar por essa parte, fazer piadinhas e tudo mais. E tudo isso ser no natural, porque realmente memes e tudo mais já estagnou, gameplays também estagnou. E agora o que as pessoas tentam fazer em questão de jogos, né, gravar jogos? É tentar colocar uma thumbnail chamativa e um título chamativo. Ou seja, ali atrair o máximo de pessoas ali, tipo, bater o olho, já clicar ali, entendeu? E depois, no vídeo, já não existe mais. Na época que eu gravava vídeo de gameplays, tinha essa questão de que você tinha que manter a pessoa ali no vídeo. Hoje já não tem tanto isso, sabe? A pessoa, qualquer coisa que ela vê, ela fica entretida, sabe?
Você vê, por isso que eu disse que a mente das pessoas elas ficam presas em uma única coisa só. A mente delas ficam paradas, não evoluem, de certo modo, não aumentam, porque qualquer conteúdo que elas veem na internet, elas vão lá e assistem. Inclusive em jogos, se o jogo tiver título, thumbnail e ultimativa, elas vão lá, assistem. E quando você vai ver o conteúdo do jogo e a pessoa jogando, é o jogo tipo, quase inteiro, só tem alguns cortezinhos provavelmente bem curtos. Não tem meme, não tem nada. E é só isso daí, sabe? É só esse padrão. É só esse padrão feito. É isso. Gameplay, de certo modo, é isso daí. E a única coisa que importa agora, que é utilizado, é os títulos chamativos e as thumbnails chamativas. E as gameplays agora estão simplórias, vlog também está simplório, aqueles vídeos de apresentadores lá fazendo todo um talk show na internet também está simplório, né? Dificilmente eles fazem memes e tudo mais. As próprias pessoas viraram os próprios memes. Outro assunto, já falando sobre isso, de 2025, é sobre os memes. Como eu disse, tudo está satirizado, as pessoas elas estão se acostumando com qualquer coisa que aparece e depois descartando elas. Então a gente tem os memes. Os memes, se você ver, olhar, visualizar, você vê que os memes eles estão crescendo exponencialmente. Ou seja, a cada mês já tem um novo meme. É diferente, eu acredito que é bem diferente lá para 2019, 2018, 2017, em que as pessoas elas elas simplesmente tipo, demoravam para criar um meme, sabe? Demorava 3, 4 meses para criar, e mesmo se fosse criado tipo em um mês só, para visualizar, tipo, crescer bastante ali é bem difícil, sabe? Bem difícil mesmo. Já hoje em dia não, qualquer coisa que aparecer ali, a pessoa já vira meme, mas e além disso, ela já vira meme, ela também já é descartada. Tipo, teve aquele meme lá daquele cara lá que ficava dançando salsa, não sei se é salsa, da camisa azul, que ficou, tipo, acho que menos de 2 meses, acho que ficou menos de 2 meses, um mês eu acho, acredito que um mês só, que visualizou aquilo ali e, tipo, já não existe mais ninguém fazendo esse meme, entendeu? Já não existe mais ninguém fazendo esse meme. Tipo, um mês, tipo, menos de um mês, esse meme já foi, tipo, extinguido já de toda a existência. Então, os memes também já estão, pra você ver como é que é a situação do cérebro das pessoas. Elas aceitam muito qualquer coisa que vem pra elas. E é igual brinquedo, tipo, as pessoas elas têm internet, e a internet é como se fosse um brinquedo de graça que você recebe, só que novinho em folha. Para uma criança que vê que pode receber, que vê que recebe o brinquedo todo mês e é sempre novo, ela sempre vai querer quebrar. E tipo assim, ela não gasta dinheiro nem nada, tipo, ela não precisa se esforçar muito para ganhar aquele brinquedo. Ela vai quebrar aquele brinquedo toda hora, ela não vai se preocupar, ela vai receber aquele brinquedo, vai aceitar de bom grado, vai brincar pra caramba, vai quebrar aquele brinquedo, não vai ter nem um pouco de cuidado. E é a mesma coisa das pessoas. As pessoas elas veem os conteúdos, os vídeos, notícias, textos e ficam entretidas, a moda de novo, ficam entretidas com isso daí, depois já descartam, já jogam fora, sabe? Tipo, muitas das vezes elas reclamam, falam, brigam e depois simplesmente elas ignoram isso daí, tipo, tanto de briga que eu já vi na internet que as pessoas fazem e simplesmente depois é jogado fora, sabe? As pessoas chegam lá e falam, tipo, briga entre pessoas que é de exatas e humanas. Aí tem uma briga disso daí, de famosos brigando sobre isso daí, de exatas e humanas, em menos de 2 semanas acabou a história, sabe? Tipo, ninguém mais sabe disso daí, entendeu? Eu tava meio baixo aqui, agora eu tô um pouco mais alto. Isso. E sim, se você está se perguntando, sim, existe uma briga de exatas e humanas. E eu acho que isso daí também fica para outro vídeo, que eu posso falar, motinha, hein? E isso daí pode ficar para outro vídeo. Mas já fica aí um pensamento para você fazer uma pesquisa. Sim, existe uma briga de pessoas entre exatas e humanas. Complexo, não? Você já vê que as pessoas, elas gostam de brigar por qualquer coisa já tem um tempo já, porque isso daí já tem eras, né? Eras. Acho que as pessoas de exatas e humanas brigam acho que já há muito tempo, acho que até séculos passados. Mas o assunto não é esse, o assunto é sobre o YouTube e, 2020, e a internet de 2025. E eu disse assim como é que funciona isso, as pessoas elas estão superficiais, qualquer o conteúdo que elas veem, elas se entretêm. E a minha opinião sobre isso daqui, eu já vou colocar a minha opinião sobre, é que é o seguinte:
se você não vai se você não vai ganhar nada sobre isso daí, se você não vai conseguir nada sobre isso daí, não tem pra que você dar importância pra isso daí. Até porque isso daí não vai mudar nada na sua vida, entende? Tipo, casal X na internet terminou. Tipo, tá, e daí? Casal X terminou. Famosinho A terminou com o famosinho B. Tá, e daí que terminaram? Tipo, não, pera, famosinho A brigou com o famosinho B. E daí que eles brigaram? Tipo, o que que você vai ganhar em troca sobre isso daí? Se foram sobre pautas de discussões políticas ou questões geopolíticas ou outros tipos de questões, meio ambiental e tudo mais, eu entendo. Mas agora, às vezes é briga besta, às vezes é briga idiota e não tem uma relação, não tem pra que você ter uma relação com esses assuntos, sabe? Não tem pra que você ter esse tipo de você basicamente acessar esse tipo de conteúdo. E eu tento evitar ao máximo ter esse tipo de contato com essas coisas. Sempre que eu vejo alguma treta, alguma coisa assim, eu ignoro e vou fazer outras coisas, ao invés de ficar preso tentando ver. Quando teve aquele casal lá, né, o jogador de futebol e a influenciadora digital, deu basicamente muita gente estava comentando sobre, tipo, eu ignorei completamente. E hoje em dia as pessoas ainda comentam sobre isso daí. E eu fico pensando sobre, porque vem comigo na ideia. Tipo, imagina você tendo conhecimento sobre isso daí e você colocando numa roda de conversas. Tipo, é a coisa mais ruim possível, sabe? As pessoas por fora, elas estão tipo, nossa, que da hora, que bacana. Mas por dentro, elas estão tipo, mano, quem convidou essa pessoa? Tipo, imagina você tá numa roda de amigos, de amigas, de, sei lá, familiares. E aí você chega lá e fala, tipo, nossa, você viu? Casal na internet, brigaram na internet. É, é, fizeram farpas um dos outros por conta de problemas que teve. E aí todo mundo conversando lá de boa e olha pra você e fica tipo, que? Ou olha pra pessoa que fica com medo de subir e fica tipo, que? Tipo, nossa, que interessante, sabe? Mas por dentro é tipo, nossa, mano, quem liga? Tipo, é algo que as pessoas elas querem tentar dar atenção, mas você sabe muito bem que aquilo ali é irrelevante para qualquer tipo de situação. E os únicos que se beneficiam disso são pessoas que informam você sobre isso daí, que ganham dinheirinho, e as próprias pessoas que estão nessa treta, porque elas podem conseguir tanto atenção boa quanto ruim. Isso daí pode ser tanto vantajoso quanto não pode ser vantajoso, entendeu? Esse vídeo aqui ele ficou longo e eu vou parar por aqui mesmo, vou deixar encerrado por aqui. Dessa vez, diferente da apresentação, eu não tenho nada para falar sobre. Porque eu estava falando no outro vídeo sobre um questionamento lá, qual que você escolhia, né? Eu não tenho nenhum agora para fazer. Esse vídeo ficou longo e basicamente a apresentação era isso. O vídeo, o tema, era sobre isso daí. E é isso, né? E eu esqueci de novo, mas eu acho que eu tenho que me apresentar. Eu não sei se eu tenho que me apresentar. Enfim, qualquer coisa eu me apresento sempre no final do vídeo mesmo. Aqui foi o K, lembre-se, apresentador K, e esse daí foi o vídeo. Bacana? De boa. Basicamente é isso.